que amém. Gente, então mais um dia a gente vai se aprofundar em uma das parábolas de Jesus. E semana passada eu falei sobre a graça de Deus. Falei que a graça é algo que é oferecido imerecidamente e que ela nos nivela como seres humanos. A graça de Deus, ela nos nivela em todos os níveis, em todos os pontos, em todas as áreas da vida. O fato de sermos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, nivela todo o ser humano. E vimos que nós somos os fariseus modernos em potencial, né? A gente trouxe algumas imagens, uma imagem de um pastor, uma imagem dos publicanos modernos, né? Que geralmente são aqueles que são homossexuais e que são de cunho político mais de esquerda, que são bem hostilizados no nosso meio. E eu trouxe também a imagem de um pastor que é a figura que nos representa. Nós somos os fariseus em potencial da nossa geração. Assim como Jesus usou a imagem do fariseu e do publicano, nós somos os fariseus em potencial da nossa geração. E esse público homossexual, de política de esquerda, são os possíveis publicanos modernos, né? E como eu falei, não é que homossexualidade não seja pecado, não é que a esquerda não tenha ideias que sejam antibíblicas, ou a direita, não é isso. A questão é, de fato, a homossexualidade é pecado. Existem políticas não só de esquerda, mas de direita, de centro, que têm políticas e ideias antibíblicas. A questão não é essa. A questão, o foco foi o ódio que a gente alimenta desse público, a ponto da gente não conseguir orar por um Lula, por um Bolsonaro, por pessoas que são odiadas nos nossos dias e que talvez vão ser o nosso próximo presidente. Se as pesquisas se confirmarem, eles vão para o segundo turno. E o que a gente tem feito para abençoar a vida deles? Independente de todos os erros que eles cometem, independente de qualquer erro que eles possam vir a cometer, o que a gente tem feito para abençoar a vida deles? A gente consegue orar por eles? Ou a gente se acha superior? Ou a gente acha que se a gente estivesse lá, a gente faria diferente? E como a gente viu, a gente é tão pecador em potencial. Às vezes só nos falta oportunidade. Então falamos da graça e hoje nós vamos entrar em outra parábola que fala do juízo. Um dia graça, outro dia juízo. E aí nós vamos ver, será que juízo anula a graça? Qual é a relação entre o juízo de Deus e a graça de Deus? Então eu queria te convidar a abrir em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Verso 13. Finalzinho do Sermão do Monte. Jesus começa a falar o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram, os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras
e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém. E finaliza dizendo que Jesus, as multidões se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pela revelação escrita que o Senhor nos deu, e é um privilégio termos acesso a ela, Pai. Milhões de pessoas não têm acesso a isso que estamos lendo aqui agora. Então, como o Felipe nos orientou, nos ajuda a valorizar isso, Pai. Nos ajuda a valorizar esse momento. E, por favor, ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa mente. Não deixe que Satanás roube a semente que será lançada pelo Teu Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, Jesus, nesses textos, ele traz 4 comparações entre apóstolos. Ele termina o Sermão do Monte, onde ele estava falando para uma multidão e para os seus discípulos mais próximos, e ele finaliza o Sermão do Monte trazendo 4 comparações. Primeiro, do verso 13 ao verso 15, ele começa a falar das 2 portas, e ele começa a falar daqueles que são salvos e daqueles que não são salvos. Então, ao que tudo indica, Jesus está falando por causa da multidão, né? Na multidão existem aqueles que são salvos e que não são salvos. Depois ele fala sobre o falso profeta e o verdadeiro, entre o falso e o verdadeiro. E ao que tudo indica, ele está direcionando essa indireta, entre aspas, aos fariseus, porque os fariseus sempre estavam entre o público a qual Jesus falava, né? Sempre existia a multidão, os religiosos, os seus discípulos em maior número, e os 12. Praticamente em todo o sermão de Jesus existiam esses 4 públicos. Então, quando ele fala do falso profeta, ao que tudo indica, ele está direcionando para os religiosos da época. E depois, no verso 15 ao 20, ele fala do discípulo iludido e do discípulo realista. Ele fala daquele que argumentou com Deus no dia do juízo. Mas, Senhor, eu profetizei, eu fiz milagres. Na cabeça dessa pessoa, ele era um discípulo. Então, ao que tudo indica, ele está falando para aquela multidão menor, né? Não uma multidão, mas aquele número maior de pessoas que seguiam Jesus. Não aquela multidão que ouvia, pegava o pão e ia embora, mas aquelas pessoas que seguiam ele. Mas que tinham discípulos ali que eram iludidos, que achavam que eram, mas não eram. Achavam que eram salvos, mas não eram salvos. Jesus nunca os conheceu. E depois ele fala sobre o prudente e o insensato. Ao que tudo indica, ele está falando agora para os 12, para aqueles que praticam e põem em prática os ensinos de Jesus, e que cai a chuva, mas não derruba a casa dele. Então, quando a gente olha de uma forma mais ampla para esse texto, parece que Jesus tem um exemplo para cada público. E o que chama a atenção nesses 4 pontos é: Jesus está falando sobre inferno, gente. Jesus está falando sobre condenação. Jesus está falando que existem pessoas que vão ser salvas e existem pessoas que não vão ser salvas. Existem pessoas que vão ressuscitar no último dia para desfrutar do gozo eterno, e existem pessoas que vão ressuscitar e vão passar a eternidade longe de Deus. E esse é o mesmo Deus de amor, esse é o mesmo Deus da graça, é o mesmo Deus. E é isso que nós vamos tentar destrinchar um pouco hoje. E Jesus fala que a salvação, no verso 13, a porta é estreita, a porta da salvação é estreita, e o caminho também é estreito. Ele fala de uma porta e de um caminho. E por que a porta é estreita? Porque a salvação, como a gente já vê em todo o Novo Testamento, a salvação ela é pela fé. Efésios 2,8 fala muito claramente isso. Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. A salvação pela graça, mediante a fé, isso é um dom que Deus disponibiliza ao ser humano. Não somos nós que trabalhamos para isso acontecer. Nós já viemos à existência
com essa oferta pronta. Por isso é estreito, por isso é apertado o caminho, e por isso são poucos os que se acertam com ela. Porém, existe depois da salvação, me presta um negócio, por favor, eu fiz até um desenho para tentar, para a gente entender isso melhor, gente. É basicamente aquilo ali, ó. A salvação está aqui, a porta da salvação, ela é mais estreitinha. E depois nós temos um caminho de santificação. A salvação, ela é uma porta. E depois nós temos um trajeto de santificação, para que a gente chegue no nosso fim, que é a glorificação. Agora, a porta lá, ó, da perdição, ela é muito larga. Ali, tudo cabe ali. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, você pode ter quantas esposas você quiser, você pode ter o quanto dinheiro você quiser, você pode ter o que você quiser ali, ó. Você é o dono do seu destino naquele caminho. A questão é, o fim é a perdição. Então essa é a diferença. Para a salvação é o início do nosso processo de santificação. Então Jesus fala de uma porta e de um caminho estreito. Só que o caminho da salvação está depois da porta, que é o caminho da santificação. E isso vai se estreitando cada vez mais, e vai exigindo cada vez mais de nós, até chegarmos no nosso fim, que é quando Jesus voltar e seremos glorificados. Porém, gente, para caminharmos no caminho da perdição, está tudo liberado, não tem restrição, está tudo bem, viva a sua vida do jeito que você quiser. Não há exigência, não há esforço. É só você seguir o curso natural da vida. Vai curtir a vida. Esse é o caminho da perdição. Porém, para a santificação, existe um esforço. Para a salvação, é pela graça. Agora, para a santificação, exige um esforço. O que Jeremias 29:13 diz? Que buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Então, o processo de santificação exige esforço. Para a salvação, não exige esforço nenhum. Você recebe ou rejeita um presente dado gratuitamente. Agora, para a santificação, exige esforço da gente. Romanos 11:22, abra comigo, Romanos 11:22. Olha o que Paulo fala em Romanos 11:22. A Bíblia traz várias condicionais no processo de santificação. Portanto, considere a severidade de Deus. A severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Então Deus, ele é gracioso conosco desde que permaneçamos. Abra comigo agora em Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação, ou, na versão Almeida, desenvolvam a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, o desenvolver a nossa salvação, o colocar em prática, o responder aquilo que nós recebemos de graça, exige um esforço da nossa parte. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Olha o que Pedro diz. Mais uma condicionante. 2 Pedro 1:3.
1 Pedro. Vamos no verso 10. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Empenhem-se ainda mais para consolidar ou para confirmar. Então, depois que a gente recebe um presente gratuitamente, existe um esforço da nossa parte para responder tamanha graça. Existe um esforço para a gente consolidar e confirmar esse presente que nós recebemos de graça. Então, o processo de santificação, o caminho também é estreito. Por quê? Porque vai exigir de nós cada vez mais esforço, cada vez mais negação, cada vez mais negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E, gente, não o Deus da graça também é o Deus do juízo. Por quê? Porque Deus, ele é completo em si. Deus, ele traz todos os seus atributos e eles não se contradizem entre si. Um não anula o outro, eles se complementam em perfeita harmonia. E é fato que os teólogos já perceberam que Jesus, ele fala mais de inferno do que todos os autores bíblicos juntos. O Jesus, o Deus do amor, o Deus que deseja que todos sejam salvos, como 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9 diz, o Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é o mesmo Deus que alertou a humanidade sobre o perigo da perdição. Não há contradição nenhuma entre essas duas coisas. Porém, nós, como homens modernos, homens que já nasceram imbuídos numa cultura totalmente diferente da cultura dos ouvintes dessa época aqui, ó, a gente pinta uma figura muito romantizada de Jesus. A gente pinta uma figura de Jesus, primeiro já começa na fisionomia, né? O filme que a gente vê de Jesus é um Jesus branco, olho azul, com os traços tudo fininho. Gente, um Deus europeu, um Jesus europeu, não é assim. Por quê? Porque nós temos a tendência, o Calvino vai dizer que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente tende a pegar Jesus e encaixar no nosso padrão. A gente tende a encaixar Deus, tentar reduzir o Criador do cosmos à nossa mente, o nosso ideal de Deus, ao Deus que a gente quer que seja o Deus para a gente. Essa é a nossa tentativa moderna. E é um Deus que só acolhe o pecador, mas não pune. Essa é a figura de Deus no nosso meio. No nosso meio não, no nosso contexto, né? Como cultura, não no nosso meio aqui. Esse é o Deus que tem sido pintado para que seja palatável para todas as pessoas. Mas o próprio Jesus, ele não escondeu a realidade da punição. Ele falava para as multidões e ele falava sobre o inferno. Ele falava, olha, tema não quem pode machucar o seu corpo, mas aquele que pode colocar sua alma no inferno. Esse você tem que tremer diante dele. Esse é o Jesus. Jesus, ele não tinha papas na língua. Ele não queria agradar o seu público. Ele queria trazer a verdade. Ele ansiava pela salvação de todos. E ele ofereceu e morreu para todos. Porém, ele era verdadeiro e justo e honesto com todos. Ele não escondia partes do Evangelho que são menos palatáveis. Ele não escondia isso. E quando a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe alguns pontos. Os homens clássicos, ou seja, um pouco antes, 5 séculos antes de Jesus, até 5 séculos depois de Jesus, que é o considerado período clássico, esse tipo de homem, ele vivia como Deus no centro. A vida, a filosofia, o homem não olhava só para si, ele buscava as coisas fora dele.
E boa parte dessa cultura clássica colocava Deus no centro da sua vida. Até a Idade Média. Apesar da igreja ter tido vários erros ao longo da Idade Média, de ter centralizado o poder sobre si, né? De ter tomado o lugar de Deus. Olha, sem igreja não há salvação. Esse era o discurso da igreja na Idade Média. Mas, como uma visão geral, Deus era tido como centro, mesmo que na teoria. Mesmo que não sempre na prática. Então essa é a visão teocêntrica que reinou até a Idade Média. No período clássico, 5 séculos antes de Jesus, até na Idade Média, 1400 depois de Cristo. E aí, a gente chega num período chamado Renascimento, que é o período ali por volta de 1400, 1500 e 1600, que é o período em que o homem começa a questionar a autoridade da igreja, é o momento em que o homem começa a olhar mais para si. Aí que as coisas começam a piorar. Porque o homem nesse momento, ele ainda entende que Deus existe. O homem renascentista, ele não era um homem ateu, mas ele começa a dar mais valor para si. E em algum grau, de forma sadia, porque a igreja, ela tolia em excesso o homem nessa época. A piada era proibida na igreja, gente. Não podia se contar piada, por quê? Porque rir era um pecado para a igreja. Rir era um pecado. Então, as pinturas não poderiam ser assinadas. Por quê? Porque a igreja entendia que Deus tinha que ser glorificado. Então o homem não podia nem assinar a sua obra. Pode ter uma tentativa boa? Pode, mas era um excesso. Então o homem renascentista, ele começou a dar um pouco mais de valor para o homem. Em algum grau também era sadio, mas ao longo da história isso foi tomando outras proporções. Então o homem renascentista era Deus e o homem, ele olhava para as duas realidades. Então as pinturas começam a mudar, não só pinturas sacras, pinturas que expressam Jesus, mas começam a pintar a natureza, começa a se pintar o corpo humano, inclusive nu, né? Começa a se valorizar mais o ser humano. Até então tem um pouco de equilíbrio. Porém, gente, os anos foram passando e o homem moderno já transformou tudo isso em um antropocentrismo, ou seja, antropos é Deus, né? É homem em grego. Ou seja, o homem no centro das coisas. Então o homem moderno perdeu aquele equilíbrio do homem renascentista e já inverteu todas as coisas. Agora nós somos a medida de todas as coisas. E aí vem o período clássico do iluminismo, que é o período da razão. O homem começa a olhar as descobertas que foram feitas nesse período e começa a falar assim: gente, a igreja estava errada, a igreja interpretou errado, não é a terra que está no centro, é o sol que está no centro. Então começa-se a descredibilizar a igreja, a autoridade dos papas, e aí o homem começa a se achar: nossa, nós descobrimos isso. Nós descobrimos, olhando para o céu, criando equipamentos cada vez mais capazes de observar o céu, que a Terra, na verdade, é que gira em torno do Sol. Isso foi dando força para o ego humano. Por isso o ser humano foi se achando cada vez mais. Aí vem a época do iluminismo, que foi o ápice do racionalismo, a ideia de achar que a razão é a medida de todas as coisas. Então o homem iluminista, ele achava que a razão, a educação da sociedade iria trazer o progresso, inclusive ético, do mundo. E aí vem o século XX e 2 grandes guerras mundiais, e esse homem que desenvolveu tantos equipamentos que são bons para a humanidade, pegou essa tecnologia toda e criou bombas. E aconteceu as 2 grandes guerras. E aí o homem pós-moderno é exatamente essa ideia, daquele homem que, nossa, a gente achou que a razão ia dar conta de tudo, mas a razão foi usada para fazer o mal. Então o homem pós-moderno, ele se desencantou com tudo. Por isso que é relativismo. Tudo é relativo, não existe verdade, não existe nada. O homem pós-moderno é um homem decepcionado com esse ideal de razão do homem iluminista, do homem moderno. E aí a gente chega a pessoas como Richard Dawkins, no auge dessa ideia racionalista, que diz o seguinte:
É bem possível que o Deus do Antigo Testamento seja o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento por sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, megalomaníaco, sadomasoquista e caprichosamente malévolo. Esse é o espírito clássico do homem moderno. É o homem que se acha agora no poder e na capacidade de julgar a Deus. Esse é o ápice do homem moderno. É o homem que é tão cheio de si que a moral dele, ela está acima da moral de Deus. E chega a sair pérolas como essa. Olha o que o cara fala para Deus. E, gente, isso veio junto de um outro movimento que reagiu a esse movimento iluminista, que coloca a razão acima de tudo. Surgiu um outro movimento chamado sentimentalismo, o romantismo. E o que era a ideia do romantismo? Os românticos, eles olharam para os iluministas e falaram assim: gente, esse povo está idolatrando a razão e está esquecendo dos nossos sentimentos. Nós sentimos também, a gente não só pensa, a gente sente. Então, os sentimentalistas do movimento romântico foram para o outro extremo. Eles colocaram os sentimentos como a sua identidade, como a forma de se identificar como ser humano. Então o ser humano caído, o homem que está longe de Deus, ele começa a bater cabeça. Ora ele acha que a razão é a suprema, ora ele acha que os sentimentos é supremo. Por quê? Porque o ser humano sem Deus ele é incompleto, ele precisa de algo para se completar. Por quê? Porque o próprio Deus criou o ser humano com o desejo pela eternidade dentro dele. E isso foi feito para que o homem buscasse a Deus. Só que o homem sem Deus, ele vai batendo cabeça, ele vai buscando sentido em várias coisas criadas, como Paulo fala em Romanos 1. E começa a adorar a criação em vez do Criador. Então começa a adorar a razão e outra hora começa a adorar os sentimentos. E surge também uma teologia chamada universalismo. Esse homem que dá tanto valor aos seus sentimentos, começa a olhar para as pessoas e falar assim: gente, o ser humano é tão bom, o ser humano nasce puro, como Rousseau dizia, né? O ser humano nasce puro, olha que maravilha, as criancinhas. Deus não pode punir as pessoas. Deus é amor. Quem já ouviu esse discurso? Deus é amor, Deus não é vingança, não é ódio. Deus não pune as pessoas. As pessoas erram, tudo bem, mas Deus é amor, o amor dele é tão grande que ele não pode punir as pessoas eternamente. E aí surge o universalismo, que foi uma doutrina que pouco proposta por alguns pais da igreja, de forma bem esparsa, e no concílio de Constantinopla em 550 foi já condenada como não ortodoxa, porque a Bíblia é muito clara sobre a existência de uma condenação, de um inferno. Só que quando isso ganhou força novamente na história da humanidade, no homem moderno, muitos teólogos modernos, liberais, reacenderam essa chama do universalismo. Por quê? Porque nasceram já numa cultura antropocêntrica, sentimentalista. E aí, essa ideia de que todos serão salvos no final, porque Deus não é um Deus vingativo, Deus não vai punir uma pessoa só porque ela pecou, só porque ela rejeitou a graça dada de graça, só porque ela fez isso, Deus não vai punir essa pessoa. Essa é a ideia do espírito da nossa época. E aí, nesse período do século XX, século XIX e século XX, ressurge essa ideia da teologia universalista, em que todos serão salvos. E um dos proponentes dessa teologia, tem até um livro dele, chama Rob Bell, é um teólogo americano, e ele acredita que no final Deus vai salvar todas as pessoas, todas, literalmente, todas elas. E aí surge a pergunta: o juízo então é contrário à graça? O juízo de Deus contraria o Deus de amor? Um Deus que pune eternamente pessoas é menos amoroso por causa disso? E eu queria citar o C.S. Lewis,
que sempre tem insights muito bons, ele diz o seguinte: Deus não impõe seu amor a ninguém, pois amor forçado é uma contradição de termos. Gente, amor forçado é uma contradição. Deus não pode impor o seu amor a todas as pessoas, porque isso seria uma contradição do próprio Deus de amor. Se eu amo a minha filha, eu tenho que deixar para ela o espaço para ela me rejeitar, né, filho? Se eu amo de verdade a minha filha, eu tenho que falar com ela: filha, eu te amo com todo o meu coração, com todas as minhas forças, e eu quero persuadir ela de todas as formas que eu puder, para que ela responda livremente ao meu amor. Mas eu não posso acorrentar ela nas minhas pernas e falar: olha, você precisa me amar, você tem que me amar. Isso seria uma contradição, isso não é amor. O amor genuíno, ele deixa a opção da rejeição, e isso é amor. Então Deus não seria amoroso se Ele salvasse todas as pessoas contra a vontade delas. E olha o que Richard Dawkins disse, gente. Como é que Deus vai se impor a um homem desse, que acha que ele é genocida, que ele é homofóbico, que ele é racista, megalomaníaco, sadomasoquista? Como que Deus pode fazer isso com ele? Deus precisa, exatamente por ser amor, deixar ele livre. E ele continua: em última análise, gente, C.S. Lewis falando, existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem para Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Estão entendendo? Existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Eu te criei livre, eu te amo, eu anseio pela sua salvação, eu me revelei nas estrelas, eu me revelei na criação, eu me revelei dentro de você através da lei moral, eu coloquei a eternidade dentro de você para que você me busque, eu disponibilizei o meu filho, o sangue do meu filho, que custou muito para mim, para que você seja resgatado. Tudo isso está disponível a você, mas eu não posso te obrigar a aceitar esse. E o próprio Richard Dawkins vai dizer em outro momento que o sacrifício de Jesus é a coisa mais imoral que existe. Então, como que Deus, gente, vai se impor uma pessoa dessa, vai contrariar a liberdade dela em rejeitá-lo? Deus não pode fazer isso, exatamente porque Deus é amor. Então, uma confusão que o homem moderno faz da liberdade e do amor de Deus. O homem moderno não entendeu o que é amor de fato, e o homem moderno não entendeu o que é liberdade de fato. Então, aplicando na nossa vida isso, toda vez que nós agimos independente de Deus, nós estamos replicando o espírito da nossa época, de independência, de achar que nós somos livres e achar que liberdade é ser independente de Deus. Isso não é liberdade, porque nenhum ser humano é livre. Ou a gente é escravo do pecado, ou a gente é escravo de Deus. A questão é, qual é o Senhor melhor? Porque nós já nascemos inclinados ao pecado, nós já nascemos inclinados a sermos maus. Então, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Deus. E é muito melhor ser escravo de Deus. Ser livre, totalmente livre, é uma utopia, isso não existe. Ou nós vamos servir a um Deus ou a outro Deus, ou ao pecado, ou ao mamon, né? Ou a Jesus, nosso Pai. E Ele é muito melhor. E a gente tem 4 verdades que a gente esqueceu como homens modernos. Primeiro, nós somos escravos. O homem moderno esqueceu que ele é escravo e ele não tem direito nem sobre o seu próprio corpo. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que Paulo fala. O homem clássico entendia isso, o homem antigo entendia isso. Verso 19, 6:19. Acaso vocês não sabem
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então Paulo tinha total consciência que ele não era livre, ele foi comprado. O sangue de Jesus comprou a vida de Paulo, comprou a vida de todos aqueles que o recebem. Esse preço está disponível, está pago para todas as pessoas, literalmente. Mas ele é possível ser rejeitado. E todos que recebem entendem que foram comprados. Então nós não somos mais livres nós não somos livres. Nós deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos de um bom Senhor, que nos trata com dignidade. Essa é a diferença. Então nós somos escravos, gente. Essa é a primeira verdade que o homem moderno se esqueceu. A segunda verdade que o homem moderno se esqueceu é que nós somos filhos também. E Deus corrige os seus filhos. Abra comigo em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. O homem moderno acha que está órfão. O homem moderno acha que ele é um órfão cósmico, que ele surgiu do nada, que depois que ele morrer, ele vai deixar de existir. Ele é órfão. Mas nós sabemos que nós não somos órfãos. Hebreus 12, 6 diz o seguinte, verso 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai. O homem moderno acha que é órfão, mas nós não somos. Outra ilusão do homem moderno é que ele acha que a razão é ilimitada. Ele acha que através do seu raciocínio ele pode chegar a níveis ilimitados de conhecimento. Só que não. Abra comigo em 1 Coríntios 13. Paulo vai falar sobre epistemologia, gente. A Bíblia não fala só sobre teologia, ela fala de filosofia também. Filosofia de Deus, né? Não filosofia dos homens. 1 Coríntios 13, 12, olha o que Paulo fala. Agora, pois, vemos apenas um reflexo escuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha só, gente, Paulo está falando sobre conhecimento. Hoje nós conhecemos todas as coisas, inclusive Deus, em partes, porque Deus não cabe em palavras humanas, Deus não cabe em um livro de 2.290 páginas, Deus não cabe aqui na sua completude. Ele se revelou aquilo que é necessário para a gente conhecê-lo minimamente e sermos salvos, mas Deus não cabe, Ele não pode ser reduzido a palavras humanas, Ele é muito maior que isso. A Bíblia tem tudo que a gente precisa saber de Deus para que a gente o receba livremente, mas não tem todas as informações sobre quem é Deus. Ele é infinito, não tem como reduzi-lo a palavras humanas. Então a razão, ela é limitada. A razão humana também foi afetada pela queda. O homem moderno e iludido acha que a sua razão é isenta de erro. Não é. Nós somos limitados. Nós não vamos saber tudo aqui na Terra. E por último, a última verdade que o homem moderno esqueceu é: os nossos sentimentos também foram afetados pela queda. Então, os iluministas achavam que a razão era suprema, os sentimentalistas, os românticos, acharam que o sentimento era supremo. Mas não, nenhum dos dois é supremo. Os nossos sentimentos também foram afetados pela queda. Volta um pouquinho em Atos 14. Atos 14.
Olha o que diz, Atos 14, 9. Gente, Paulo aqui e Barnabé, eles estão em Listra. E eles começam a pregar para as pessoas e um homem foi curado e o pessoal da cidade começou a achar que Paulo e Barnabé eram deuses e começa a colocar ele nos ombros e falar: os deuses baixaram entre nós, e chamaram a Barnabé chamaram de Zeus e Paulo de Hermes. E aí Paulo olhou para aquilo e falou assim: gente, verso 14, eles rasgaram as próprias roupas em sinal de humilhação e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas e dizendo que vocês se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra. A Almeida Corrigida diz o seguinte: nós estamos sujeitos aos próprios sentimentos. Ou seja, a mesma deturpação de sentimentos que vocês têm, nós também temos, porque nós somos humanos, nós somos raízes de Adão. Então, meus irmãos, os sentimentos também não são um critério último para a gente tomar decisões, porque os sentimentos também são caídos. Então, recapitulando, nós somos escravos, mas também somos filhos. Como a gente concilia essas duas coisas? Como assim? Escravo e filho é algo muito distante, mas a forma que eu consigo entender isso é o seguinte: nós temos que ter disposição de escravos, mas a intimidade de filhos. Porque a Bíblia diz que nós somos escravos e filhos ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido. A disposição de servir a Deus tem que ser de um escravo. Sim, Senhor. Não, Senhor. A disposição é de um escravo, mas a intimidade, por quê? Porque nós somos amigos de Deus, nós somos filhos queridos, adotados de Deus. A intimidade é de filho, mas a disposição é de escravo. Então nós somos escravos, somos filhos, somos limitados na nossa razão e somos limitados nos nossos sentimentos. Então, por isso, meus irmãos, concluindo, o fato de o Deus de amor, o fato de o Deus da graça ser um Deus também que virá trazer juízo sobre a terra, e que existe de fato um lugar chamado inferno, onde as pessoas que rejeitaram a Deus livremente passarão toda a sua eternidade, não anula a bondade do nosso Deus. Pelo contrário, se Deus forçasse as pessoas a permanecer ao lado deles eternamente, isso seria um ato de estupro espiritual. Deus não pode fazer isso. Deus não força ninguém a nada. Eu queria fechar com Romanos capítulo 5. Abra comigo em Romanos capítulo 5. A gente nunca, se um dia a gente querer duvidar do amor de Deus, se um dia você achar que o que você está sofrendo é porque Deus não te ama, leia esse texto. Olha o que Paulo fala, Romanos capítulo 5, verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então o fato de Deus ser um Deus também de juízo não anula o nosso Deus de amor. Por quê? Porque Ele também é justo. Porque é fácil a gente comparar, é fácil a gente falar que Deus é injusto, porque Ele vai punir alguém que falou uma mentirinha no trabalho. Mas não é isso. Deus não é tão superficial. Como a gente está vendo na aula, Deus, Ele se revela a todo ser humano
Ele se revelou a todos os seres humanos, mas o seu julgamento também, ele é proporcional. Deus é coerente. Deus, ele vai exigir mais de quem tem mais conhecimento e menos de quem teve menos conhecimento dele. Lembra de Jesus? Sodoma e Gomorra terá menos rigor do que você, Corazim, porque vocês estão vendo milagres e não se arrependeram. Mas a quem muito é dado, mais será exigido. Então Deus é coerente. Por quê? Porque Ele é um Deus perfeito. Ele não falha nada em seus atributos. E sempre que a gente querer duvidar do amor de Deus, porque existe um Deus que vai julgar todo ser humano, quando a gente lembra desses eventos todos, é fácil falar isso. Mas se você pensar em Hitler, se você pensar naquela pessoa que assassinou e estuprou uma criança, aí você vai querer falar, não, Deus tem que punir essa pessoa, se ela não se arrepender, óbvio, porque senão a gente cai no farisaísmo da semana passada. Nós temos que ser cristãos a ponto de querer a salvação dessas pessoas, mas temos que ser justos a ponto de falar o seguinte: olha, se ela não se arrepender e se ela quiser permanecer longe de Deus, Deus também é justo em não deixar que essa pessoa conviva com Ele eternamente, porque essa pessoa rejeitou, ela não quer, ela está igual esse ateu aqui, ó. Ela acha que Deus é injusto, ela acha que Deus é mau, ela não quer Deus. Mas Deus prova o seu amor por nós. Por quê? Porque Cristo morreu por nós quando nós não merecíamos. Eu queria te convidar a orar nessa manhã, para que você perceba o quão amoroso Deus é e o quão justo Deus é. Porque Deus, ele é perfeito em sua harmonia, no seu caráter. Deus, ele não deixa nenhum pecado impune. Ao mesmo tempo, ele não deixa de oferecer a sua graça a nenhuma pessoa. Ele é perfeito. Ele se revela em todo o cosmos porque ele deseja todas as pessoas. Mas ele também é justo o suficiente de não deixar que essas pessoas que o rejeitam permaneçam ao seu lado. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa manhã a não tropeçar, Pai, no seu atributo de juízo, no seu atributo de justiça, Senhor. Nos ajuda, Paizinho, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, compreender o quão bom e o quão justo o Senhor é. Nos ajuda, Paizinho, a oferecer esse Deus de amor e de justiça a todas as pessoas, para que todos sejam salvos, todos aqueles que o Senhor anseia salvar, Pai, todos eles sejam salvos. Mas nos ajuda também a alertar, não deixe que a gente selecione partes do Evangelho que são palatáveis, para que as pessoas ou às vezes até te aceitem de forma iludida, Pai. Não, porque existe de fato uma cobrança, existe de fato um dia de juízo, onde toda injustiça será punida, toda injustiça, mesmo que ela fique encoberta aos olhos da justiça humana, nenhuma injustiça será encoberta. E isso ressalta mais ainda o seu amor, isso ressalta mais ainda a sua grandeza, a sua bondade. E é por isso que nós te adoramos cada vez mais, Senhor. Por isso que nós nos rendemos cada vez mais diante do Senhor, porque o Senhor é perfeito. Quando nós olhamos essas duas realidades do Senhor, nós nos rendemos, porque o Senhor é maior que nós. Nós não somos o centro do universo. A nossa razão não é o centro da nossa vida. Os nossos sentimentos não são o centro da nossa vida, Pai. O Senhor é o centro da nossa vida. Por isso pedimos ao Seu Espírito Santo que ilumine o nosso ser, para que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que o Senhor destrone esse altar onde está o meu eu. Destrone, Senhor. Destrone esse altar para que o Senhor reine soberano sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus.
Amém, Paizinho. Amém, meus irmãos? Pode se assentar para a gente finalizar?